Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ronaldo Bezerra, é um prazer poder estar aqui com vocês. Sou professor universitário há 10 anos das disciplinas de Direito Penal, de Direito Processual Penal e de Criminologia. Sou também advogado e criminalista há 16 anos, com especialidade em Tribunal do Júri, e sou autor deste livro aqui sobre prisões cautelares pela editora De Plácido, tá? Uma editora que tem se destacado muito aí no mercado nacional em relação às obras jurídicas. Que sou mestre em Direito também, minha paixão é o Direito Penal, é o Direito Processual Penal, é a Criminologia. E eu estou muito contente, estou muito feliz, porque esse é o primeiro vídeo que eu vou postar nesse canal do YouTube, que se chama Penal na Veia, com o prof. Ronaldo Bezerra. Esse canal surgiu da ideia dos meus queridos alunos esses que eu tenho o maior carinho, respeito e admiração. Eles pediram para que eu criasse esse canal com o objetivo de dar dicas da prova da OAB, dicas para concursos públicos dentro das disciplinas que eu leciono. E eu sempre digo o seguinte: você cabe dentro do seu sonho, você pode fazer tudo o que você quiser, você pode ser tudo o que você quiser, só depende de você, da sua força de vontade. Não deixe, não crie limites, não crie barreiras, evite a desculpite, a doença do fracasso. Colocar a culpa em alguma coisa, não, esquece isso, esquece pessoas pessimistas, acredite em você, goste de você, lute para você conseguir o que você quer, não deixe que as pessoas te desanimem, acredite no seu potencial. Primeira coisa, você não vai conseguir nada se você não acreditar que você é capaz. Você tem que colocar isso na sua mente. Eu te falo que muita gente vem e tenta te jogar para baixo, ou a própria vida, né, com os problemas que todo mundo tem, mas mesmo assim você consegue, e eu estou aqui para te ajudar, para te auxiliar neste sentido, tá? Então, muito obrigado pela oportunidade, né, que vocês estão me dando de poder estar aqui hoje e poder falar um pouquinho para vocês em relação ao direito penal, ao direito processual penal. Bom, dentre os temas que eu escolhi para conversar nesse primeiro vídeo, eu gostaria de tratar de um tema que é muito importante, que é muito relevante dentro do direito processual penal, que é o inquérito policial. O inquérito policial é um tema corriqueiro nos concursos públicos, na prova da OAB também, e é um tema gostoso de estudar, interessante, mas tem que tomar cuidado com algumas coisinhas que tem no inquérito. Primeira delas, olha só que perguntinha capciosa: qual é a diferença de inquérito policial para procedimento investigatório criminal? Pensaram? É simples. Inquérito policial é o procedimento de investigação que o delegado de polícia, ou seja, a autoridade policial do CPP, é o titular. O inquérito policial é do delegado, enquanto que o procedimento investigatório criminal é do Ministério Público. O titular da investigação é o próprio Ministério Público. Então, cuidado, porque o inquérito policial e o procedimento criminal investigatório podem coexistir, inclusive de maneira simultânea, investigando a mesma pessoa. Não existe óbice legal para isso. Então essa é a diferença: inquérito policial, autoridade policial, que é o delegado de polícia; procedimento investigatório criminal, Ministério Público. Dito isso, é necessário também esclarecer qual é a natureza jurídica de um inquérito policial. E a natureza jurídica do inquérito é administrativa. Ele está fora do âmbito judicial. Ele é administrativo. E além dele ser administrativo, ele é inquisitório. E ele é inquisitório por uma razão muito simples: não se fala, não se admite no inquérito policial contraditório e ampla defesa. Procedimento administrativo, então inquérito policial, inquisitório, porque lá na Santa Inquisição, a ideia da Santa Inquisição era permitir que uma pessoa pudesse investigar e decidir ao mesmo tempo, colhia a prova, inclusive a confissão mediante tortura. Então, o nosso inquérito policial, ele é inquisitório por isso, porque ele não permite contraditório e ampla defesa. Então, ele é administrativo, ele é inquisitivo, ele também é sigiloso. Obviamente que
Até para dica para a OAB, o advogado ele tem direito de consultar autos de inquérito policial, mas o inquérito ele também é sigiloso, ok? Além dele ser administrativo, inquisitivo, sigiloso, ele também é escrito, ele também é formal, ele também é oficial. O inquérito, além de todas essas características que são necessárias à sua interpretação, ele ainda tem como característica um fato importantíssimo, porque o inquérito policial ele é simbólico também para a sociedade. Todos nós nos sentimos mais seguros porque sabemos que a partir do momento que uma infração penal é praticada, nós temos a certeza que a polícia judiciária ela vai investigar aquele crime. Vocês já imaginaram se nós não tivéssemos a polícia judiciária, então? Como ficaria, então? Então ela exerce sobre a sociedade também um fator simbólico interessante, importante. Nós sabemos que a polícia vai investigar aquele crime. Além disso, o inquérito policial também serve como um filtro, porque de acusações infundadas, inverídicas, que o delegado vai investigar e vai descobrir que aquilo então não passou então de alguma coisa que não é caracterizado como um crime. Então o inquérito ele é muito importante também nesse sentido. Agora, muito cuidado, porque ao mesmo tempo que o inquérito ele é muito, muito, muito importante, ele não é indispensável. Indispensável para quem? Para quem é o titular da ação penal. Titular da ação penal pública, Ministério Público. Titular da ação penal privada, vítima ou quem tem qualidade para representá-la, que é o CAD. Anota aí, CADI, CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Então, nesse caso, o inquérito policial ele não é indispensável, mas ele é dispensável, porque o titular da ação penal não precisa do inquérito para oferecer a denúncia ou a queixa-crime, em que pese que 99,9% dos casos vai chegar lá com o inquérito policial, mas ele não é indispensável, ele é dispensável. Então também essa situação é uma característica do próprio inquérito. Outra situação muito relevante, que não podemos esquecer de falar, que a regra geral do inquérito é a colheita dos chamados elementos de informação. Elementos de informação no inquérito são, por exemplo, depoimentos, reconhecimentos, a própria confissão do indiciado no inquérito policial é chamado de elemento de informação. E por que é elemento de informação e não é uma prova? Porque nós vimos que o inquérito ele é inquisitivo, não tem contraditório nem ampla defesa. Então, nesse sentido, a maioria das coisas que se produz no inquérito são elementos de informação que podem vir a se transformar numa prova na fase do processo, na fase judicial, porque o processo é acusatório, porque o processo tem contraditório e ampla defesa, mas o inquérito é inquisitório, não tem contraditório, não tem ampla defesa. Então cuidado com isso. Então imagine só, reconhecimento da vítima lá na delegacia, olhando para o réu. Ai, é ele, eu sei que é ele, eu tenho certeza que é ele. Esse reconhecimento não é uma prova, é um elemento de informação que poderá ser confirmado na audiência. E se lá na audiência a vítima reconhece o réu como o autor da infração penal, aí sim, ali é uma prova, porque tem contraditório e ampla defesa. Aí você pode estar pensando, né? Mas Ronaldo, me diz uma coisa, então o inquérito policial, ele só tem elemento de informação? Eu não posso falar em prova no inquérito? Pode sim, porque nós temos 3 exceções no inquérito, que são as chamadas provas cautelares, provas não repetíveis e provas antecipadas. São as provas que o inquérito policial admite, como por exemplo uma perícia. Uma perícia é uma prova pericial. Uma interceptação telefônica é uma prova que é colhida na fase de investigação preliminar, na fase do inquérito. É uma prova cautelar. Imagine uma prova antecipada, uma pessoa que pode vir a morrer, está com uma doença grave,
mas quer prestar um depoimento. Então a equipe vai lá, magistrado, defensor, Ministério Público, vão colher esse depoimento, porque tem receio que na época da audiência essa pessoa não possa então estar viva, antecipa-se uma prova. Então eu tenho no inquérito elementos de informação, mas eu também tenho provas, que são as cautelares, as não repetíveis e as antecipadas. E você sabe por que isso é importante? Porque você vai olhar agora o seu Código de Processo Penal, vai abrir no artigo 155 e você vai ler a redação que diz mais ou menos o seguinte, que o juiz não pode condenar um réu com base nos elementos de informação, de forma exclusiva, os elementos de informação colhidos na fase de investigação preliminar, vírgula, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Ou seja, um reconhecimento policial lá no inquérito, se essa for a única prova, não autoriza o juiz a condenar o réu, com base nessa exclusividade desse elemento de informação colhido na fase de investigação preliminar. Isso tem que ser confirmado judicialmente. Se não for, ele não pode condenar. Por outro lado, ele pode condenar um réu com base numa interceptação telefônica colhida na investigação preliminar, porque ali é prova, não é elemento de informação. Está lá no artigo 155. Em relação a tomar alguns cuidados com o prazo do inquérito, está lá no artigo 10 também, 10 dias para quem está preso, obviamente, 30 dias se ele estiver solto, esse prazo também pode ser prorrogado, tá? Cuidado também com as questões de notícia-crime, no caso da ação penal pública, o delegado de polícia ele mesmo pode começar a investigação ex officio, de ofício, sem ser provocado, sem ninguém pedir, e ele também pode ser provocado. No caso, o artigo 5º lá do CPP, ele traz a formalidade para fazer isso, que é a notícia-crime, notícia do crime, tá? Em relação ainda ao arquivamento do inquérito, isso aí também vive sendo cobrado aí na OAB, nos concursos públicos. Cuidado, o delegado de polícia, a autoridade policial não pode arquivar autos de inquérito policial. Quem pode arquivar autos de inquérito policial é apenas a autoridade judiciária, apenas o juiz é que tem poderes para arquivar os autos do inquérito policial. Bom, para não me alongar mais, é o primeiro vídeo, Então eu quero dizer aqui que eu estou muito contente. São dicas aí rápidas para você, para o OAB, para o concurso público. Estudem inquérito policial, porque esse é um tema aí corriqueiro nessas provas em todo o Brasil. Foi uma grande satisfação estar com vocês. Espero que vocês possam então estudar bastante. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para que você possa alcançar também o seu sucesso. Então estude, seja feliz, conquiste o seu sonho, não deixe ninguém então te desanimar. Fica a dica aí do professor Ronaldo Bezerra. Esse é o canal Penal na Veia. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.